Nosso Pai que estás no céu, mais uma vez nós nos prostramos sobre a sua presença com a certeza de que o Senhor permanece em nós através da presença do Teu Santo Espírito. E nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, ao considerarmos essas coisas hoje, que ao corrermos através das Escrituras, que o Senhor nos dê sabedoria que vem do céu, que é loucura para o mundo. Por favor, unja os meus lábios e me dê a língua do sábio, para que eu fale a sua palavra e as pessoas vejam então a tua glória. Obrigada por ouvir e atender as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, novamente feliz sábado. Como eu mencionei antes, esse é um grande sábado para mim, não apenas porque é o aniversário da minha filha, mas também é meu aniversário de casamento. E todas as vezes, desde então, agora ela tem 6 anos, todas as vezes nós vamos por uma loja e a gente acaba comprando alguma coisa perto do seu aniversário, as pessoas olham e falam: nossa, seu aniversário? Quando que é seu aniversário? Ah, dia 31 de outubro. Então eles falam: nossa, você é um bebê de Halloween? Então a gente fala: não, ela não é um bebê do Halloween. Muitas pessoas não sabem, mas dia 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. É o dia que Martinho Lutero escreveu as 95 teses. E não é à toa que o diabo pegou esse dia para fazer sua contrafação. E louvado seja o Senhor que eu estou aqui hoje para compartilhar alguns dos meus pensamentos com você. E eu te agradeço, irmã Brownie, por essa citação, porque todos nós somos diferentes e nós vemos coisas de formas diferentes na maioria das vezes. E louvado seja Deus. Nós somos feitos à imagem de Deus, mas nós não somos robôs. Quando nós vemos coisas de formas diferentes, e há segurança na palavra de Deus, à medida que os nossos pés estão firmados na rocha, a palavra de Deus, há segurança na palavra de Deus. Tem segurança na diversidade, enquanto estivermos unidos em Cristo. Eu acho que você já está em Números 24, mas se não, vamos abrir novamente no livro de Números 24, ao começarmos hoje a nossa mensagem. E eu quero dizer que eu não professo ter todas as respostas, que eu tenho toda a verdade. Eu apenas estou compartilhando, assim como os irmãos, aquilo que o Senhor tem me mostrado. E eu assumo que se isso está me beneficiando como indivíduo, no tempo que nós estamos vivendo, eu espero e eu oro para que durante a última semana que eu tenho preparado esse material, para que isso possa ser útil para cada um de vocês. Números 24, verso 1 diz: vendo a Balaão que bem pareceu aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou seu rosto para o deserto. Então aqui nós vemos que o povo de Deus, eles estavam na margem da ilha da Terra Prometida. E nós estamos hoje na fronteira também da Nova Jerusalém. Eles estavam para atravessar o Rio Jordão e nós estamos para atravessar o Jordão. Eles estavam chegando à Terra Prometida literal e nós estamos chegando à Nova Jerusalém, a Terra Prometida que Deus tem preparado para nós. E aqui nós temos um homem tentando amaldiçoar o povo de Deus. Agora, à medida que o povo de Deus são fiéis, ele não consegue fazer isso. Ou será que pode? Não, ele tentou várias vezes, mas ele não conseguiu. Por quê? Porque o povo de Deus
estava sendo fiel, eles eram fiéis. Eles estavam mantendo a palavra de Deus, a aliança naquele tempo. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Mas então, ao se aproximarem da terra prometida, atravessar o Jordão, eles estavam quase tomando Jericó, que é um símbolo da Babilônia para nós. Satanás tinha uma armadilha especial para o povo. E o que Balaão fez? Vá até Apocalipse capítulo 2. Ele sabia que ele não poderia amaldiçoar o povo de Deus à medida que eles estiverem mantendo a palavra de Deus. Mas então, Satanás teve uma ótima ideia. Veja, isso não é nada novo, amigos. Ele está usando as mesmas estratégias desde o início. Ele apenas tem novas roupas que é específica para cada geração, ou uma roupa específica para cada geração. Mas o princípio é o mesmo. Veja em Apocalipse 2, verso 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem os sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então, Satanás sabia que à medida que o povo de Deus estivessem mantendo a palavra dele, eles estariam protegidos através desse muro. Mas, se eles quebrassem a aliança, então ele colocaria uma rachadura nessa parede e convidaria o inimigo para dentro do acampamento. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele falou uma pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? Veja no livro de Romanos 11. Romanos, capítulo 11. E a Bíblia diz em Romanos 11, verso 9. E Davi diz: torna-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha e em tropeço, por sua retribuição. Agora, o que é uma pedra de tropeço ou uma armadilha? Aliás, o que é uma pedra de tropeço? Uma armadilha. Algo que você tropeça. Um tropeço. E o interessante é que diz que esses tropeços estariam aonde? Na mesa. Não é à toa que Balaão disse que a comida, que ele colocou uma comida impura na mesa deles. Eu estou ouvindo um eco. Obrigada, irmão. Então, a pedra de tropeço, essa armadilha, estava na mesa. É por isso que Satanás disse o quê? Vamos colocar então alguma comida? Veja, é tudo aquilo sobre o que você come, o que nós comemos. Está você comendo essa comida que os anjos comeram, como o maná celestial? O pão, tão doce quanto o mel que desceu do céu? Ou nós estamos nos alimentando da comida da mesa de Nabucodonosor? De Balaque? De Balaão? Da mesa de Balaque a Balaão? Então, é tudo sobre o que nós comemos. E eu quero te mostrar o que eu digo com isso. Vamos para o capítulo 16 de Romanos. Note aqui, em Romanos,
Capítulo 16, verso 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao quê? Ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então a barriga aqui, o ventre, está falando sobre a luxúria, o apetite. Claro, está falando de forma espiritual, nós estamos falando sobre uma mensagem. Que tipo de mensagem nós estamos nos alimentando? Será que nós estamos nos alimentando da palavra de Deus? Ou estamos nos alimentando de coisas que foram sacrificadas a ídolos? Agora, tem uma outra pessoa na Bíblia que usou essa mesma estratégia. Deixa eu te levar até o livro de Apocalipse novamente, mas vamos para o capítulo 2, verso 20. Apocalipse 2, verso 20. A Bíblia diz, Apocalipse 2, 20, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Veja, o papado usa essa estratégia através de muitos anos e eles foram capazes de enganar muitos com essa mesma estratégia, o tipo de alimento que vai dentro do seu ventre. Vá agora para o livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Então, Satanás oferece esse banquete e os israelitas começam a comer desse alimento impuro. E isso leva eles a fazerem o quê? Adorar ídolos. Eles comem coisas sacrificadas a ídolos e eles se prostram a esses ídolos. Mas primeiramente você tem que beber desse vinho ou comer dessa comida impura para que a sua mente não esteja pensando claramente. E então o próximo passo é se prostrar e adorar ídolos. Agora, Filipenses 3, a Bíblia diz no verso 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então, novamente, o Deus deles é o seu ventre, a sua luxúria. Nós sabemos que no livro de Apocalipse, Jezabel, essa profetisa, é também descrita como uma besta de um leopardo, uma besta em forma de leopardo, que é o símbolo de que besta? Da Grécia. O leopardo é o símbolo da Grécia. E essa besta em Apocalipse 13 tem toda a maioria dessa besta, a maior parte dessa besta é um leopardo, se parece como um leopardo. Por que será? Será que não é porque o papado usa a falsa educação através de toda a história para enganar muitos? Vamos lá, vamos para o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Verso 21. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Então existem dois tipos de sabedorias aqui, dois tipos de comidas diferentes. Qual que nós estamos nos alimentando? Não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Veja, os gregos, a besta que é como leopardo, o Império Grego, toda essa falsa educação sempre procura
uma sabedoria proibida. Esse fruto proibido. Agora, o contraste é um pouco interessante, porque os judeus, eles procuram o quê? Eles procuram um sinal. Nós gostamos de... Veja isso, nós sempre estamos procurando por sinais. A gente vê, nossa, esse é um sinal que foi cumprido. Os judeus, eles estão ainda procurando por sinais. Os gregos, por outro lado, procuram pela sabedoria. Mas veja, não para ali. Mas diz que nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e a loucura para os gregos. Eu vi um amigo meu, um dia desses, reclamando para mim, dizendo que, veja, PNT estão fazendo tudo isso, estão caindo numa apostasia, mas mesmo assim FFA não está fazendo nada diferente, a gente não tem uma mensagem agora. Qual que é a nossa mensagem? E eu disse, olha, nós sempre tivemos uma mensagem. Nós sempre tivemos a mensagem do tempo. E eu te pergunto, qual que é a nossa mensagem? E veja, ele estava tão bêbado desse vinho que ele tem bebido, que era difícil para ele unir as coisas. Ele nós ainda temos uma mensagem. Que mensagem é essa? Qual que é a última mensagem de aviso que deve ser dada ao mundo? É Apocalipse 14, Daniel 11, 40 a 45. As veredas antigas, restaurando os fundamentos de muitas gerações. Essa é a nossa mensagem. Essa é a nossa missão. Ponde-vos os caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e acharei o quê? Descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Não andaremos. Então todos nós sabemos. Bom, deixa eu te mostrar, talvez você não lembre. Mas Daniel capítulo 2, onde a Grécia é representada na estátua de metal. A coxa e o ventre. Por que será? Essa educação falsa que nós estávamos falando, essa sabedoria santificada, a sabedoria do mundo é o ventre. Os falsos caminhos representados pelo ventre. Então, vamos voltar para Balaão agora. Ele teve uma ideia incrível. Vamos dar a eles algo para comer. Vamos corromper as suas mentes. Vamos fazer eles pecarem. Então, eles vão se prostrar e adorar ídolos. Então, poderemos amaldiçoá-los. É assim que Satanás faz. Primeiro, ele nos alimenta. Então nós comemos, nós corrompemos a nossa mente. Então o próximo passo é o quê? É se prostrar e adorar ídolos. É muito triste porque eles estavam nas fronteiras da Terra Prometida e nós estamos também nas fronteiras da Nova Jerusalém. Vamos para Salmo 119. Salmo 119. A Bíblia diz em Salmo 119, verso 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. É tudo sobre aquilo que você come. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Por isso, odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra.
Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armam laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Então, os testemunhos. Onde estão os testemunhos? Esse é o espírito de profecia. Eu tenho tomado por herança para sempre. Para agora, ou para a dispensação passada? Para Israel antigo? Para sempre. Os testemunhos do Espírito de Deus é para o nosso benefício para sempre. O que aconteceu? O que acontece quando você não leva em consideração os testemunhos, a palavra de Deus, os preceitos? O que aconteceu em Baal-peor? Onde eles não cumpriram esses preceitos. E eles começaram a comer coisas sacrificadas a ídolos. E eles começaram a se prostrar a ídolos. E então a maldição veio sobre a nação. Foi uma apostasia nacional. E é muito interessante porque você lembra quantas vezes no passado essas pessoas diriam: Senhor, nós faremos aquilo que o Senhor falar, nós seremos fiéis, nós seremos representantes da lei, dos testemunhos. E por muitos anos eles foram. Houve apostasias ao longo do caminho. Será que Deus nos chamou para sermos representantes da sua herança, dos seus testemunhos? Será que nós não deveríamos defender a lei e os profetas? Eu me lembro que esse ministério sempre se levantou para aquilo que estava escrito. Essa era parte do nosso DNA. E Satanás sabia disso. E ele sabia que à medida que fôssemos fiéis à sua palavra, a maldição não poderia ser dada. Ele não seria capaz de entrar dentro do acampamento. Mas então Satanás teve uma saída especial para nós, ou um plano, aliás, especial para nós. Nós estamos no livro de Salmos. Vamos para a 2 Crônicas. Really have to watch that clock, otherwise I keep going off track. I want to kind of come back here to the Bible. 2 Crônicas 20:20, todos nós sabemos disso. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Tecoa, e ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é uma promessa. Você quer prosperar? Você quer prosperar, Israel? Então, creia nos profetas. Acredita em Deus, que a sua vontade será estabelecida. Vá para o livro comigo de Malaquias. Será que Deus muda? Ele nunca muda. Será que isso é aplicável a nós hoje? Ele nunca muda. Malaquias 3. A Bíblia diz no verso 6: Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então o Senhor não muda.
Quando você ouve coisas como nós tivemos ouvido por anos, ou diria meses, que Deus muda através de dispensações, que a sua palavra não se aplica em algumas coisas dependendo da dispensação que nós estamos. Nós sabemos que isso é uma mentira, porque Deus não muda. O espírito de profecia é para sempre, é uma herança eterna para nós e para os nossos filhos. Se nós queremos ser estabelecidos e prosperar, nós temos que cumprir os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos. Esse é um padrão. Ele não muda, mas ele também declara o fim desde o princípio. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos indo para a história de Balaão, a história de Baal-Peor, olhando para o início de Israel, porque nós precisamos aprender o que está acontecendo no fim, o que vai acontecer no fim do mundo. Então você pode escrever Isaías 46, verso 10. Ele declara o fim desde o princípio e dos tempos antigos aquilo que ainda não se concretizou. Então esse é o seu conselho. Agora, com isso em mente, vamos voltar para o livro de Coríntios, no capítulo 10. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 1: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más. Aqui a gente vê novamente o ventre, como eles cobiçaram. Não façais, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e são escritas para aviso nosso, para quem já estão chegados o fim dos séculos. Isso é para nós. Em outras palavras, volte, olha para a história de Israel. Olha por tudo que eles passaram, pelos caminhos que Satanás tentou destruí-los, porque nós vamos aprender os mesmos métodos, as mesmas formas que ele vai aplicar nos últimos dias. Ele vai usar as mesmas coisas. Será que nós aprendemos a nossa lição? Essa é a pergunta que eu faço a mim mesmo. Eu espero que nós estejamos no processo de entender, de aprender isso. É legal porque hoje de manhã eu vi o irmão desenhando linhas. E eu me pergunto, será que é porque a irmã ontem, no último sábado, perguntou onde são as linhas? Eu quero ver as linhas, e louvado seja Deus, podemos ver as linhas hoje. Então eu tenho 2 linhas para nós, e eu quero começar num ponto de partida. Porque se nós temos um ponto de partida, porque nós já temos o fim. Espero que nós entendamos que essa é a terra prometida. Terra prometida. Um pouco antes da terra prometida, nós temos Jericó. É assim que escreve Jericó? C-H-O, right? Jericho. Which for us is Que para nós the new land, New Jerusalem. seria a Nova Jerusalém. And then the fall
I'm going to put fall of Babylon. Então, aqui eu vou colocar a queda de Babilônia And the fall of Jericho. e a queda de Now, we don't Jericó. have time to go through Agora, that. nós não temos tempo de passar por isso, mas se você When they lembra, conquered Jericho, quando we eles see conquistaram Jericó, the priest, você vê os sacerdotes, você vê 7 trombetas, a loud cry. você vê um alto clamor. Symbols are Todos esses símbolos estão apontando para a queda de Babilônia. the end of the line. Então, esse é o fim da linha. Agora, qual que é o início? Let me take you to the book of Genesis Deixa eu te levar para o livro de Gênesis, as we start to lay this ao foundation. começarmos a Genesis chapter colocar essa 15. fundação. Gênesis capítulo 15. A estabelecer esse I'm gonna fundamento. draw something here before E eu vou desenhar algo aqui antes que eu esqueça. I won't forget now. Agora eu não vou esquecer. Genesis 15, verse Gênesis 15, verso 12. 12. Abraham, Todos nós sabemos his experience here. Abraão, a sua experiência. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E então disse Abraão: saibais de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Agora, você vê 400 ou 430 anos, dependendo onde que nós começamos a contar, mas eu vou começar colocando 400 anos de acordo com Gênesis 15. E você vê também o que? Escuridão. Escuridão. Eles estavam sendo afligidos por 400 anos. E a promessa era que a partir desse ponto eles seriam libertos dessa condição. Onde que aconteceu a libertação? Eles saíram do Egito, e você vê aqui escuridão, você vê a saída do Egito, né? A libertação do Egito. E aqui você vê Deus entrando numa aliança. Então eu vou colocar aqui as 2 tábuas. Aqui seria o Sinai. S-I-N-A-I. Right? 2 tábuas, aliança. E você vê o quê? O santuário. A mensagem do santuário foi dada a Moisés. E então, em seguida você vê várias coisas. Agora você vê também, existem muitos marcos que a gente poderia colocar aqui, mas eu gostaria de marcar um outro aqui. O que aconteceu quando eles saíram do Egito, que eles chegaram até as margens da Terra Prometida? O que aconteceu ali? Eles enviaram espias até a terra, e eles voltaram e disseram, exceto 2, a gente não consegue entrar ali. Então vamos colocar aqui descrença ou uma um aviso infiel, um anúncio, algo infiel. Então, o que acontece antes deles entrarem em Jericó? Eles ficam quanto tempo no deserto? 40 anos. 40 anos no deserto. Agora, nós sabemos que durante esse tempo muitas coisas acontecem, e nós lemos em 1 Coríntios capítulo 10.
nós voltaremos ali em um momento. Mas agora, vamos olhar a esta linha. Vamos olhar para o Israel espiritual. Vá comigo para o livro de Apocalipse, capítulo 11. A Bíblia diz no verso 2: E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Então aqui nós temos os 1260 anos, onde essas 2 testemunhas profetizam em pano de saco. É escuridão. Qual que é a cor de um pano de saco? Isso, é Apocalipse capítulo 6, é preto. Apocalipse 6, verso 12, a Bíblia diz: E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício. Então, um saco um pano de saco é escuro. Então, aqui a gente vê que seria o tempo de escuridão. Então, agora nós fomos libertos dessa condição, certo? No fim dos 1260. E eu não estou nem me preocupando com as datas aqui. Estou olhando apenas de uma forma bem simples. O que aconteceu aqui? Deus entrou em aliança. As 2 tábuas. 1840. 1843 e 1850. As tábuas de Abacuque, certo? 2 tábuas. O que mais nós temos aqui? Que nós temos que ver o que? O santuário. A mensagem do santuário. Novamente. Mas tem um ponto em tempo que o irmão estava falando sobre, nesta linha aqui. O que aconteceu aqui em 1863? Descrença. Uma mensagem falsa. O que realmente aconteceu em 1863? Eles rejeitam o início da cadeia de verdade nessas 2 tábuas. Por causa de uma descrença, por causa da infidelidade. E o que acontece aqui? À medida que a misericórdia de Deus os leva e os ajuda através de todo esse tempo. A mensagem de saúde. O que acontece aqui que vai ajudar Israel a sair desses, a viver, aliás, esses 40 anos no deserto? Exato, a mesma coisa, uma mensagem de saúde. Então, tem outras coisas que a gente pode colocar aqui, mas agora nós temos 40 ali. E será que podemos também colocar colocarmos um número aqui? Poderíamos dizer 1863 até 1989. E podemos colocar 126 anos. Nós não precisamos, porque está se alinhando aqui. Na verdade, eu vou apagar por agora, porque eu quero ver um outro ponto. Eu espero que você tenha as suas notas aí com você. São notas de uma página, de 3 páginas, e eu gostaria de ler algumas citações durante o restante do tempo que nós temos, para colocar isso em perspectiva. A primeira citação está no Grande Conflito 457. A história do antigo Israel é um exemplo frisante da passada experiência dos adventistas. Deus guiou seu povo no movimento adventista, assim como guiara os filhos de Israel a saírem do Egito. Então aqui ele está falando sobre 1798, 1844, todos esses marcos, assim como ele livrou eles do Egito.
No grande desapontamento fora provada a sua fé, como foi a dos hebreus no Mar Vermelho. Todos nós sabemos disso. Houvessem ainda confiado na mão guiadora que com eles estivera em sua experiência anterior e teriam visto a salvação de Deus. Se todos os que trabalharam unidos na obra de 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo proclamando no poder do Espírito Santo, o Senhor teria poderosamente operado para os seus esforços. Caudais de luz teriam sido derramados sobre o mundo, haveria anos que os habitantes da terra teriam sido avisados, a obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção de seu povo. Grande conflito 457. Assim como aqui eles estavam prontos para entrar na terra prometida. Assim como aqui nós estávamos prontos para entrar, se nós tivéssemos realizado o trabalho, porque nós não conseguimos, essa história teve que acontecer. Agora, o próximo parágrafo diz: não foi a vontade de Deus que os filhos de Israel vagassem durante 40 anos no deserto. Desejava ele levá-los diretamente à terra de Canaã e ali os estabelecer como um povo santo e feliz. Mas não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Por causa de sua resistência e apostasia, pereceram os impertinentes no deserto. Voltando ali, eles pereceram no deserto e outros foram levantados para completar o trabalho. E diz que outros se levantaram para entrar na terra prometida. Semelhantemente, não era da vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, os separou de Deus. Como se recusassem a fazer a obra que lhes havia designado, outros se levantaram para proclamar a mensagem. Usando de misericórdia para com o mundo, Jesus retarda sua vinda para que pecadores possam ter oportunidade de ouvir a advertência e encontrar nele refúgio antes que a ira de Deus seja derramada. Então, vamos nos concentrar agora nesses 40 anos. Eu quero fazer um ponto aqui de que no início desses 40 anos houve uma grande apostasia em Israel. E houve muitas apostasias que poderíamos marcar, que houve uma escala de apostasia, mas eu gostaria de marcar aqui a apostasia alfa do Israel antigo. Aqui a apostasia alfa. Se existe apostasia alfa, temos que ver a apostasia ômega. E Números, capítulo 24 e 25, mostra a apostasia ômega para eles. Porque logo depois mostra eles conquistando Jericó e entrando na Terra Prometida. Mas primeiro eles tiveram que colocar o trem de volta nos trilhos para que eles pudessem continuar, seguir adiante. Então vamos olhar essa apostasia no Israel Antigo. No próximo parágrafo está em Patriarcas e Profetas 286, parágrafo 1. Os juízos com que foram atingidos os israelitas serviram durante algum tempo para restringir-lhes a murmuração e indisciplina, mas o espírito rebelde ainda estava no coração e finalmente produziu os mais amargos frutos. As rebeliões anteriores tinham sido meros tumultos populares, surgindo dos impulsos momentâneos da multidão exaltada. Lembra? Eles estavam pedindo as carnes do Egito. Eu não quero o maná, eu não quero essas coisas. Houve várias apostasias e rebeliões que aconteceram, mas isso estava vindo das pessoas. Mas agora isso aqui é diferente. Agora, esses tumultos populares estavam surgindo. Estavam vindo de uma conspiração. Uma conspiração foi formada.
Formou-se uma conspiração. Foi diferente das outras rebeliões e apostasias. Como resultado de um propósito decidido de subverter a autoridade dos líderes designados pelo próprio Deus. Você vê a diferença agora? Então, isso é o que está acontecendo aqui. Não foi apenas uma apostasia que veio como as outras, com o povo. Mas agora foi um ataque, uma conspiração de líderes que gostariam de ocupar a liderança que foi estabelecida por Deus. Vamos continuar? Durante algum tempo, essa obra foi promovida em segredo. Segredo. Por trás das cenas. Por fora, tudo parece muito bem. Parece que eles estavam alinhados a Moisés e o resto da congregação, mas secretamente there is a conspiracy behind the scenes. Nobody sees this. As soon, however, entretanto, logo que o movimento ganhou força suficiente para garantir uma explosão franca, Coré apareceu à frente do partido e acusou publicamente a Moisés e Arão de usurparem a autoridade de que ele, Coré e seus companheiros tinham igualmente direito de participar. Eles acusaram Moisés e Arão de usurparem a autoridade de que ele, Coré e seus companheiros tinham igualmente direito de participar. Igualdade agora? Está em negrito aqui. Então agora eles estão lutando por igualdade. Essa é a acusação ali atrás, séculos atrás. Houve, além disso, a acusação de que o povo fora despojado de sua o quê? Liberdade e independência. Agora eles estão lutando pelo aquilo que chamamos de liberdade. Demais é já, disseram os conspiradores, pois toda a congregação é santa. Todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, os elevais sobre a congregação do Senhor? Então, esse é o cenário do que está acontecendo aqui, nessa apostasia alfa. Agora, minha pergunta para você é, se nós vemos uma apostasia alfa aqui na linha de Israel antigo, será que isso significa que nós também temos que ver uma apostasia aqui? Uma apostasia ômega? Sim, nós temos que ver. Será que nós vemos? Sim, nós vemos um alfa aqui. Eu falei ômega antes, mas é alfa. Uma apostasia alfa. Apostasia alfa. Que a irmã White nos alertou. E nós vamos lidar sobre isso durante o período da tarde. Existe uma apostasia alfa e também uma luta por uma briga, né? Uma luta por liderança. Você sabia que esse foi um dos objetivos de Kellogg, para que ele pudesse liderar o espírito de profecia? A irmã White diz que o ômega vai ser bem similar e vai ser, porém, mais perigosa. Nós vamos estudar isso durante a tarde. Mas também vemos uma apostasia alfa, ômega lá em cima, e também que tipifica pra gente qual que é a apostasia ômega aqui, que também é através de uma escala. A apostasia ômega acontece logo antes do Jordão, é Baal Peor.
E é isso que nós estamos estudando. Agora nós vamos voltar aqui essa tarde. Mas aqui, vamos ler a citação. Apostasia ômega, nas fronteiras da Terra Prometida. Balaão sabia que sua conduta não poderia prejudicar Israel. Por quê? Deus estava ao lado deles, e enquanto fossem fiéis, nenhum poder adverso da terra ou do inferno poderia prevalecer contra eles. Você entendeu isso? Mas seu orgulho fora lisonjeado com as palavras dos embaixadores. A quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Números 22, 6. As seduções de valiosas dádivas e a exaltação em perspectiva provocaram-lhe a cobiça. Avidamente aceitou os tesouros oferecidos, e então, ao mesmo tempo em que professava obediência estrita à vontade de Deus, procurou satisfazer os desejos de Balaque. Você percebeu essa última frase? Ele estava professando obediência estrita à vontade de Deus. Vamos voltar para aquela conspiração, certo? Por fora, você está alinhado a Moisés e o movimento, mas por trás das cenas há uma conspiração. Todas as apostasias na Bíblia estão apontando para os últimos dias. Você vê características ao redor de todas as apostasias. Então ele estava professando obediência estrita à vontade de Deus, mas procurou satisfazer seus desejos de forma secreta. A princípio, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios, mas depois de algum tempo, mulheres midianitas começaram a entrar furtivamente no acampamento. Sua aparência não provocara alarme. E tão silenciosamente eram executados os seus planos que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Então eles entram, no acampamento, elas entram, ninguém vê nenhum problema com isso. Até Moisés não estava preocupado. Mas pouco a pouco, elas começaram a sondar. E aí essa relação entre as mulheres começou a ficar mais... Era o objetivo dessas mulheres em sua associação com os hebreus seduzi-los a transgredir a lei de Deus. Qual foi então o principal objetivo? Qual que é o principal objetivo aqui? Quebrar a lei. Quebrar os profetas, quebrar a lei de Deus, porque eles sabiam que uma vez que você quebrasse eles, o acampamento, você quebrasse os mandamentos, o acampamento estaria aberto. A não ser que você não visse isso, você não ia poder amaldiçoá-los. Então, uma vez que isso acontece, a rachadura é aberta na parede, então o inimigo consegue entrar. Você consegue ver isso? Então, para seduzi-los, e a palavra seduzir é algo sutil. A transgredir a lei de Deus e atrair a sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sobre o aspecto de amizade. Novamente, aquela conspiração, de modo que não houve suspeita dos mesmos. Até para quem? Para os guardas do povo. E quem eram os guardas do povo? Os anciãos? Então, mesmo os anciãos, eles não suspeitaram. Ele está lendo Patriarcas e Profetas 331, parágrafo 6. Agora, Patriarcas e Profetas 332, parágrafo 1. Por sugestão de Balaão, foi pelo rei de Moabe designada uma grande festa em honra a seus deuses. E arranjou-se secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Ele era considerado por estes como um profeta de Deus e por isso teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. Grande número de pessoas uniram-se a ele, testemunharam as festas, aventuraram-se a ir ao terreno proibido
e foram enredados nas ciladas de Satanás. Lembra sobre a pedra de tropeço? A armadilha? Iludidos pela música e dança e seduzidos pela beleza das vestais gentílicas, romperam sua fidelidade para com Jeová, unindo-se-lhes nos folguedos e festins. A condescendência com vinho anuviou-lhes os sentidos e derribou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio e, havendo contaminado a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos. Ofereceram sacrifícios sobre os altares gentílicos e participaram dos mais degradantes ritos. Não demorou muito tempo para que o veneno se espalhasse como uma infecção mortal pelo acampamento de Israel. Aqueles que teriam conquistado seus inimigos na batalha foram vencidos pelos ardis das mulheres gentílicas. O povo parecia ter endoidecido. Os príncipes e principais, olha isso, olha essa frase. Os príncipes e os principais homens estavam entre os primeiros a transgredir. E eram tantos os culpados entre o povo que a apostasia se tornou nacional. Então nós temos aqui uma apostasia nacional. Ou hoje, vemos uma internacional. Quem foram os primeiros que foram contaminados? A liderança. Eu espero que você esteja conectando os pontos aqui. A liderança foi a primeira a se corromper. A gente pode terminar aqui o próximo. Vamos parar aqui um minuto e a gente já termina com essas duas citações. Eu só quero fazer algo aqui. Então vamos resumir. Aqui nós temos Israel antigo e a história. Nós temos Israel espiritual e a história. Uma aliança que foi feita, o tempo de escuridão, as tábuas, a mensagem do santuário, a descrença, a volta ao deserto. Nós temos aqui uma apostasia alfa em Israel antigo e em Israel moderno. Então nós temos uma apostasia ômega. Apenas um pouco antes deles entrarem na Terra Prometida, eles tiveram que lidar com isso. Eles tiveram que lidar com isso um pouco antes de entrarem e destruírem Jericó. Agora, qual foi a estratégia que o diabo usou? Lembre, Balaão não poderia amaldiçoar o povo se eles estivessem sendo obedientes à palavra, aos profetas. Então ele teve que fazer o povo transgredir. Então nós vimos de forma repetitiva a palavra ídolo. Eu gosto dessa palavra por causa disso. Se você coloca, isso é como se fosse, como é que você chama isso? Um pódio. E você coloca aqui a palavra ídolo. Então Deus diz: Is that right? The spelling is right? Is the spelling right? God said, Deus diz: não faça isso. E eles dizem: I do, ou eu faço. Deus diz: não comam coisas sacrificadas a ídolos. E a gente fala I do, eu faço. A palavra de Deus diz: não adore ídolos. E eles falam: não, I do, eu faço.
Let's bring this Então home. vamos trazer isso para dentro da nossa casa agora. The Bible, the Spirit A Bíblia, o Espírito de Profecia dizem, setting. não existe marcação de tempo. But they say, Mas eles dizem, I do, eu faço. So this one here Então este aqui becomes se torna a problem. um problema. So my suggestion, Então, my time is running a minha sugestão, porque o meu tempo já está acabando, é que o diabo, Satanás, God's people teve que fazer o povo de Deus, logo antes de entrar na Nova Jerusalém, stumbling block. ele tem uma pedra de tropeço especial para nós. As long as we were À medida que nós somos fiéis, ele não pode nos tocar. Então ele tem que criar uma estratégia, ir ao redor para fazer com que a gente quebre a lei de Deus. he said, E ele diz, não faça. E nós dizemos, yeah, I do. sim, I do, eu faço. Now, time set, Agora, marcação de tempo it's an example. é um exemplo. I'm closing. E eu já estou terminando aqui. Of this idol. É um exemplo desse ídolo. God said, Deus diz, don't do. não faça. But we said, Mas nós dizemos, I do. But eu faço. before we say Veja, I do, antes mesmo da gente dizer eu faço, Balaam had to offer a festival. Balaão ele teve que oferecer um festival, ele teve que certificar que eles iam comer comida Clouded. imprópria, impura, para que a mente estivesse embotada, para que eles não conseguissem pensar de forma clara. Então, Satanás introduziu para a gente o que? Dispensacionalismo, ensino de parábolas, todas essas coisas que não são limpas, para que a gente diga, isso faz sentido. Mesmo que a Bíblia diga, não faça. I mean, it seems like, yes, Parece que, não, eu vou fazer, eu consigo fazer. we have 2014. Então, nós temos aqui 2014, God said, Deus diz, não faça. no. Não, eu digo, eu faço. We have 2000. Então, nós temos 2018. For those that Para aqueles que não lembram, Sunday law, essa aqui foi uma predição do decreto dominical. O movimento aqui, de forma correta, eles rejeitaram isso. Em 2012, quando eles rejeitaram isso, eles foram abençoados no próximo ano, porque quando Esdras 7:9 chegou e quando as tábuas de Abacuque, as 95 séries das tábuas de Abacuque se iniciaram. later on, Mas, um pouco depois, apostasy used a apostasia as a usou isso como uma fundação da sua mensagem. the new leadership. A nova liderança foi estabelecida em 2014 de acordo com essa apostasia. Old leadership, the A antiga liderança was passed by foi passada porque rejeitaram the argument. marcação de tempo. É esse o argumento que eles fazem. Então você tem 2018. O que foi predito aqui? Midnight cry. Foi o clamor da meia-noite. And October 13 was the date. E a data foi 13 de outubro. Now, if the midnight Agora, happened se here, o clamor da meia-noite aconteceu aqui, não foi false midnight. o clamor da meia-noite verdadeiro, mas sim o falso. Porque essa data aqui, And we don't have e nós não time to temos get into tempo this, para entrar, it's the date mas é a data que nós vemos 977, year. o ano de Jeroboão, da apostasia. E então, nessa história de 1 Reis, capítulo 13, 12 e 13, você vê que os israelitas, eles estabeleceram um dia, uma data, uma festa que não estava de acordo com Deus, mas sim no coração deles, na vontade deles. E esse dia foi no 15º dia do 8º mês, que seria 15 de agosto, que foi um símbolo do clamor da meia-noite, mas para Jeroboão foi um clamor da meia-noite falso. Ali foi uma grande apostasia. There's more here. Mas tem mais aqui. Então nós chegamos em 2019, November 9. 9 de novembro.
God said, don't do. Deus diz, não faça. We said, no, E a gente, I do. e você fala ok, a gente fala o quê? Não, eu faço. Nada aconteceu aqui. It was a failed prediction. Foi uma predição falha, novamente. Then 2020. Então, 2020. And then 2021. Então, 2021. And there we have E July. aqui nós temos 18 de julho. And there's other E dates. tem outras datas aqui também. Right. God said, Deus diz, não faça. E a gente fala, não. I mean, by September 7, 7 de setembro, as pessoas ali falam, não, isso é uma separação. Se você quer marcar uma separação, não é essa data. Foi dia 7 de setembro, não foi nem aqui. Você não pode usar isso, esse dia, essa data, como uma porta fechada, como uma separação. Eu conheço pessoas que nessa data estavam no lado errado, numa apostasia profunda, mas hoje eles estão no lado correto, defendendo a verdade. Eles voltaram dessa data. E eu também conheço pessoas que estavam fiéis, eram fiéis seguidores do PIT aqui agora, e agora estão no mundo. Como é que você explica isso? Então nós temos que ter cuidado quando a gente analisa essa data. Nada aconteceu aqui, mas então entramos para 18 de julho. E Deus fala, não faça, mas a gente diz, não, a gente quer fazer. Tem evidências suficientes para a gente fazer isso. Então, nós entramos novamente e fazemos. E o que acontece aqui? Nada acontece. A menos que nós tentarmos dizer, não, mas foi algo interno. Será que o Espírito de Profecia diz que tudo bem marcar tempo de forma interna? Será que tem diferença entre eventos internos e eventos externos? Porque quando Deus diz, não faça, e mesmo assim nós fazemos, não me diga que, então, os mileritas, eles deveriam... porque os mileritas, eles tiveram que fazer marcação de tempo. Foi permitido a eles. Até 1844, dia 22 de outubro, que o tempo não seria mais um método de estudo. Agora você não poderia mais projetar coisas no futuro. É um terreno proibido agora, a partir de 1844. E Deus diz, não faça. E a gente vai estudar um estudo de 15 páginas que foi produzido em 2012 sobre isso, para nos lembrar sobre o não faça. Então nós vamos e nós fizemos da mesma forma. O problema não é aqui. Não é aqui. O problema começa lá em cima. A apostasia, ela foi entrando e, na verdade, ninguém entendeu como que o diabo estava trabalhando por trás das cenas. E agora nós tivemos toda essa experiência. Eu não estou negando agora, ao olharmos atrás, que isso se tornou importante para nós. Como Marcos, assim como Baal-peor, que tipifica algo, assim como a apostasia do bezerro de ouro, Deus está nos conduzindo, né? Não perca esse ponto, que essas apostasias nacionais para nós hoje são marcos importantes, mas ao olharmos para trás, para essas experiências, nós vemos que há algumas tipificações aqui, que agora são relevantes para nós ao olharmos para trás e estudarmos. Mas amigos, meu apelo a você, e nós vamos estudar mais características da apostasia alfa no tempo de John Kellogg, e nós vamos ver quão isso se relaciona a nós hoje. Mas o meu apelo é que quando Deus diz para você, não faça, não faça. Quando a palavra de Deus diz, não faça, nós não deveríamos fazer. Não vamos contra a palavra de Deus. Vamos ir para um assim diz o Senhor, como a nossa regra, como nosso princípio. Esse é o meu apelo. Ao fazermos uma pausa agora, mas antes vamos só terminar essa última citação.
A Bíblia está cheia de conhecimento e todos os que chegam ao seu estudo com coração para compreendê-la terão a mente ampliada, as faculdades fortalecidas para compreender essas verdades preciosas e de longo alcance. O Espírito Santo os impressionará na mente e na alma, mas os que dão instruções aos jovens precisam primeiro se tornar-se tolos para serem sábios. Se eles ignoram, claro, assim diz o Senhor, e arrancam da árvore do conhecimento aquilo que Deus os proibiu de ter, que é o conhecimento da desobediência, sua transgressão os levará à condenação e ao pecado. Devemos exaltar tais homens por seu grande conhecimento? Devemos sentar-nos aos pés daqueles que ignoram as verdades que santificam a alma? Agora eu quero fechar com essa pergunta. Quando nós ignoramos um assim diz o Senhor e comemos do fruto da árvore do conhecimento que Deus nos proibiu e cai sobre nós toda a transgressão, será que nós não deveríamos nos arrepender? Eu deixo você responder isso, mas para mim é muito claro. Vamos terminar com uma oração. Obrigada, Senhor, por nos permitir considerar essas coisas. Eu não estou professando de saber todas as coisas e ter todas as respostas. Eu apenas estou mostrando aquilo que o Senhor tem me mostrado nas últimas semanas, meses. E eu oro para que isso ajude o seu povo a entender a condição que nós estamos vivendo e fazer reconciliação com o Senhor, que possamos continuar trabalho, pois nós sabemos que nós estamos bem nas bordas da Nova Jerusalém, mas muito precisa ser feito, muito trabalho a ser feito. E alguém tem que fazer esse trabalho. Então nós nos prostramos sobre o Senhor, confessando as nossas transgressões e nossos pecados e orando para que o Senhor continue nos usando como uma luz, como vigias nos muros de Sião, para proclamar o último aviso de misericórdia que será dado a esse mundo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.